Bom dia a todos. E por que não, buongiorno a tutti noi. Buongiorno, estou molto contente porque estou qui. Gosto muito do italiano, estou muito feliz de poder estar aqui e começo saudando esses que vieram tão longe para ajudar na construção do Brasil. Uma região inóspita, que não havia nenhum habitante, e os italianos, os alemães e outros, os polacos, vieram de uma Europa arrasada pela guerra, com fome, e acharam a terra prometida por Deus. Tudo que se planta dá. A terra abençoada, que é a terra do Cruzeiro do Sul, que Jesus nos presenteou. E aqui, para cá, veio transplantada a árvore do Evangelho. Então, aos imigrantes europeus, a nossa gratidão por nos ajudar a ter esse Brasil imenso, rico, e onde nós podemos viver com uma relativa paz e com muita tranquilidade. Muito obrigado ao convite dos irmãos, nessa casa que leva um nome tão sério, a libertação, para que possamos entender um pouco mais do processo libertador que o doutrina espírita proporciona a cada um de nós. Ser espírita é uma condição muito pessoal. Nós não temos nenhum momento de conversão pública. A doutrina espírita nos proporciona um momento de aceitação de verdades que vão mudando pouco a pouco o nosso modo de ser, o nosso modo de entender, e vamos aceitando os limites que a própria vida nos dá, os limites que a reencarnação nos impõe, e vamos aprendendo a agradecer a Deus por tudo. Eu me lembro que quando eu estava presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, já há um bom tempo que isso aconteceu, eu corto o cabelo no mesmo barbeiro que meu pai me levava quando eu era criança. E agora é o filho do barbeiro que cortava o cabelo do meu pai que está cortando o cabelo. O pai dele já desencarnou, assim como meu pai, e o barbeiro, que tem mais ou menos a minha idade, estava cortando o meu cabelo e chegou bem pertinho do meu ouvido e falou assim: vi sua foto no jornal. E eu falei para ele assim, mas olha, que jornal? Porque eu não sou advogado da área do crime, então eu não estou metido com essas coisas que estão acontecendo por aí. E ele falou assim, não, um jornal que colocaram embaixo de minha porta. E eu falei, mas que jornal é esse? Como que você viu? Ele falou assim, falou mais baixinho ainda, sussurrando, o Espírita Fluminense, que era o jornal da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Quem nasce no Estado do Rio é fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Então, eu sou fluminense, eu nasci em Niterói, que fica em frente ao Rio. Entre Niterói e Rio tem a Baía de Guanabara. São 12 quilômetros de água. E tem a ponte Rio-Niterói que nos liga. Mas eu sou fluminense e o jornal, que é da casa que eu dirigi, chama-se o Espírita Fluminense. E ele, cortando o meu cabelo, falou assim, o senhor é espírita? Sou. Ah, que bom. E ele disse, por que vocês falam tão baixo? É porque a maioria dos meus clientes aqui são protestantes. E se escuta falar a palavra espírita, eu vou perder cliente. Eu disse, não perde não, nós vivemos num país livre. Mas o pessoal tem preconceito, né? Aí ele falou assim, mas eu também sou protestante. Eu disse, que bom, graças a Deus, eu acredito em Deus, para receber outro guichê, como disse Chico Xavier, quando uma pessoa perguntou sobre os irmãos protestantes. Todo mundo de Deus, eu receber em outro guichê, né? E aí ele falou assim, mas em que vocês acreditam que nós não acreditamos? Eu disse, olha, deve ser o contrário, porque nós acreditamos em tudo aquilo que Jesus falou. Como? Vocês evocam e falam com os mortos. Nós não. Aí eu disse, olha, e aquele protestante bem clássico, com aquela Bíblia capa preta, com o friso dourado, né?
bem em frente assim, eu falei, põe a sua Bíblia. Ele, por quê? A sua Bíblia tem vivo falando com o morto. Ele, não tem? Eu, tem, vamos ver. Vediamo così. E aí ele abriu. Eu falei assim, abre aí, por favor, na Anunciação. Aí ele abriu. E o anjo Gabriel falou para Maria, Ave Maria. E aí era um anjo conversando com Maria. E aí eu perguntei a ele, o anjo que anunciou a Maria que ela seria mãe de Jesus é vivo ou morto? Não vai dizer que anjo é anjo. Anjo é vivo ou morto? E ele parou e ficou nervoso com a tesoura. Você cuidado com a tesoura, para, porque se eu chego em casa, lá chama caminho de rato, não sei como é que chama, quando eu corto o cabelo da rata. Minha mãe me mata, minha mulher me estraçalha, então para com a tesoura. Ele disse, o anjo fala com Maria, e ele, ficou assim, eu falei, fala homem. E ele, é um morto. Então tem um morto que fala com uma viva aí. É um fato mediúnico isso. Agora, aí ele ia guardar a Bíblia, não guarda. Aspetta, tem mais. E aí ele falou, tem mais? Já ficou nervoso. A tesoura ficou atiçada. Eu disse, para com a tesoura. Vediamo agora così o momento em que Jesus vai ao monte para orar. E Jesus sobe ao monte e com ele vão 3 discípulos. E aí aparece Moisés e Elias. Aí eu falei, para e me diz uma coisa. Moisés e Elias que conversaram com Jesus, tendo 3 apóstolos como testemunhas, eram vivos ou mortos? Aí ele ficou nervoso. Aí a tesoura caiu no chão. Eu falei assim, meu Deus, até agora que esse homem me mata. E ele disse assim, Moisés e Elias. Eu falei assim, pode falar. Fala porque é melhor così. Ele disse, Moisés e Elias eram mortos. Então, na sua Bíblia, tem 2 mortos que falam com Jesus e com 3 testemunhas vivas. Aí ele agora diz, quer mais? E não, tá bom. Tá bom. Então, o fenômeno mediúnico, a mediunidade, é uma das nossas crenças, é um ponto básico da crença espírita e que é baseada no Evangelho de Jesus. Nós não inventamos. A única diferença é que os espíritas estudam a mediunidade. A grande diferença é que Allan Kardec dedicou um bom tempo de sua vida, da sua missão, de sua tarefa, para escrever um livro, o Livro dos Médiuns, aonde ele escreve como que deve ser o trabalho mediúnico sob a luz de Jesus. Um trabalho mediúnico compromissado com Jesus, que a mediunidade não é exclusividade de espíritas. Existem médiuns em todos os lugares. Nós sabemos que o livro sagrado dos muçulmanos foi recebido mediunicamente pelo profeta Maomé. O anjo Gabriel ditou para ele o livro Alcorão. Sabemos também que uma grande religião que tem muito na América do Norte, no Brasil já tem muita, os Mormons, o livro sagrado deles, depois da Bíblia, tem outro, que foi recebido mediunicamente também pelo fundador da igreja. Então, a mediunidade, o fato mediúnico em si, ele é universal. É inerente ao homem. Allan Kardec fala que é uma faculdade orgânica. E existem os médiums, aqueles que se compromissaram antes de voltar à Terra, e aqueles outros que não se prepararam, não pediram a ferramenta mediúnica, mas que durante a existência se colocaram de forma voluntariosa. E os espíritos utilizam essas pessoas para a prática mediúnica também.
Então, mediunidade não é castigo e não é privilégio, é ferramenta. Algumas pessoas que não estudam a doutrina espírita acham que o médium, principalmente o médium ostensivo, porque Allan Kardec diz que médium é aquele que, de uma maneira direta ou indireta, sente a ação e a atuação dos espíritos. E ele diz lá no livro dos médiuns, de ordinário, todos nós somos médiuns. Agora, outros têm de maneira mais intensa o fenômeno. São os médiuns que se comprometeram antes de voltar à Terra, na programação reencarnatória, e tiveram a glândula hipófise, que fica nessa região aqui, mais ou menos no meio, entre o céu da cabeça, o miolo aqui, e aqui, nesse triângulo aqui, fica uma glândula. E na grande maioria das pessoas, os não médiums, ela petrifica, ela vira pedra aos 12 anos, porque ela é responsável pela produção dos hormônios que vão determinar a sexualidade. E depois dos 12 anos, o menino é menino e a menina é menina. Já tem os hormônios necessários para a produção dos fenômenos da reprodução. E aqueles que são médiums, a glândula não vai petrificar, ela vai continuar viva. E durante o fenômeno mediúnico ela brilha intensamente, porque é por ali que acontece a passagem dos fluidos, acontece o fenômeno da comunicação mediúnica. Então, a grande diferença do exercício da prática mediúnica entre nós e os outros que são médiuns também, como na Umbanda tem médiuns, como em várias igrejas protestantes tem médiuns, como na Igreja Católica tem médiuns, e tem hoje um novo grupo, o grupo dos carismáticos, né, que recebem também a mediunidade, e tem outros em várias religiões tem médiuns. A minha secretária no meu escritório de advocacia é de uma fé oriental, e sempre teve assim ela se acha, né? Ela acha que ela está resolvida na vida e eu estou perdido, porque eu sou espírita, né? Então, eu sou ocidental, ela é oriental, ela é oriental. E aí tem um dia lá, sabe o que quer dizer oriental? Que tem algumas palavras que aqui não usa, né? Ou que tem um sentido diferente, né? Tem que tomar cuidado, capaz. Vai que. Mas as novelas fazem a união e a unificação da língua portuguesa. Se não fosse o fenômeno da televisão, nós teríamos no Brasil vários dialetos, como temos em países pequeninos como a Holanda. A Holanda do tamanho do estado de Alagoas, e lá tem 12 dialetos. Dialetos que, a região que eu fui, Frislândia, que é uma região pequenina de Ferroupilha aqui, e lá tem um idioma próprio, que tem jornal, tem programa de rádio, programa de TV, no idioma próprio, no dialeto. Então, graças a Deus, o Brasil é um país imenso, e o que se fala aqui se entende lá no Acre, se entende no Amapá. Quem puder ir lá em Canela vai ver um rapaz do Amapá, o Felipe Menezes, promotor de justiça, falando sobre a vida. Nesse grande seminário, um grande esforço que nós vamos fazer para diminuir o alto índice de suicídios que acontecem no sul do Brasil. 30% dos suicídios do Brasil acontecem na região sul. Então temos que ajudar nós espíritas a reverter esse quadro, valorizando a vida. Esse é o objetivo da função do evento de 5 de janeiro lá em Canela. Se você puder ir, vamos lá que vocês vão gostar. Né? Voltando então, a mediunidade, essa minha companheira sempre achava assim, mediunidade, que coisa diferente, né? E eu, como presidente da federação, como fui, hoje o nome é Instituto Espírita Bezerra de Menezes, fica uma quadra do meu escritório, tenho muito contato, falo com muita gente, e ela fala assim, seu escritório parece mais um centro espírita.
Toda hora tem gente falando, toda hora tem e-mail chegando de espiritismo. Mas a minha vida, o espiritismo hoje para mim é a luz de meus olhos. Aí de mim se não fosse a doutrina espírita, eu tinha ficado maluco. Vendo espírito, ouvindo espírito, falando com espíritos, sem entender o que é isso, mas a doutrina espírita me explicou. Então isso para mim é muito bom. E essa companheira, um dia eu cheguei lá, ela estava fixada na tela do computador, assistindo uma cerimônia da religião dela. A cerimônia que estava passando pelo Facebook e era instantâneo, de lá para cá, da Índia para cá, e ela animada, olhando, e tinha uma idosa, com quase 100 anos, e eu olhei, eu falei bom dia, ela nem me respondeu, eu estava hipnotizada olhando. E aquela senhora, quando eu olhei para a imagem, ela estava num transe mediúnico. Aí eu olhei, esperei, acabou. E eu falei assim, aquela senhora, ela, através dela, o fundador da nossa religião fala. Mas como que fala? O fundador é vivo? Não, ele é morto. Ué, ele é morto, ele fala? Já para mexer com ela, né? Ela fala, porque ela é uma escolhida. Ela é uma escolhida e fala para eles como? Como que fala? Com a língua dela? Ela foi caiu. Fala agora fala. Ele incorpora nela. Eu disse, que maravilha! Então, nós siamo incorporazione em vossa religione. Sim, é incorporação. Mas só ela, só ele, sim, minha filha, que perigo. Um só espírito com um só médium tem perigo para nós. E aí ela conseguiu entender que a mediunidade é um fato universal. Né? Na nossa terra temos diversas religiões onde existe a prática mediúnica. Mas Allan Kardec ensinou e deu parâmetros, metodologia, disciplina e estudo para que haja prática mediúnica com segurança. Mediunidade com Jesus significa mediunidade a serviço do bem. Mediunidade gratuita, dá de graça o que de graça recebestes. Nesse fenômeno que está acontecendo, essa grande tragédia de um médium que fez crimes sexuais, a imprensa conseguiu separar de aquele exercício mediúnico do espiritismo. Fala de um centro religioso, casa religiosa, não fala centro espírita. Então já conseguimos ter um grande avanço no conhecimento da imprensa para dizer o que é mediunidade com Jesus, o que é a prática espírita de outras práticas mediúnicas. Então a mediunidade com Jesus tem no Brasil um grande exemplo de uma mulher que veio ao mundo no dia 24 de dezembro do ano de 1900. Voltou no estado do Rio de Janeiro, no estado onde eu moro, um estado pequenino, com 96 municípios só. Um estado 5 vezes menor do que esse aqui. É um estado que é como se fosse uma tripa, pequenino. E ele é banhado pelo oceano, nos fundos é Minas Gerais, toda ele fronteira com Minas, no lado esquerdo São Paulo, no lado direito Estado do Espírito Santo. Pouco território para muita gente. Temos 14 milhões de habitantes. É um estado populoso. E eu moro no segundo maior município do estado. Como aqui Caxias é o segundo maior município do estado, lá é São Gonçalo, 1.100.000 habitantes. É uma cidade muito grande. E ali nós fundamos, há 31 anos atrás, uma casa espírita, onde funciona uma creche, que ao final nós vamos apresentar para você. Mas a Dona Ivone nasceu na fronteira do estado do Rio com Minas Gerais, no local que lá nós chamamos do Médio Paraíba, ou do Vale do Café Fluminense. O Vale do Café, aonde no período do Império de Pedro II, iniciou a cultura do café, e aonde nasceram as grandes fortunas do Brasil no período do Segundo Império.
aonde tinha os barões do café. A cidade de Vassouras, depois você olha no Google Imagens, é uma cidade lindíssima, tem palacetes dos barões do café, aonde os homens viviam de uma riqueza muito grande. Tem uma figura que eu costumo contar a história dele, porque tem a ver com o fenômeno mediúnico, fenômeno mediúnico na Umbanda, não o fenômeno mediúnico espírita. O fenômeno mediúnico é o barão de Juparanã, que tinha 6.000 escravos. A fazenda dele era, não sei nem dizer, mais ou menos, de Cambará do sul até aqui, digamos. Só a fazenda dele. Imagina o tamanho. Uma extensão imensa. A linha de trem fazia um desvio para ir para dentro da fazenda dele para colher o café. E ele era um dos barões mais ricos do Brasil. Tem um palacete até hoje, num distrito chamado Barão de Juparanã, onde o palacete dele, depois o Estado pegou e construiu lá, no próprio palacete, um centro de treinamento do Exército. Então, é propriedade do governo do Brasil. Mas a dona Ivone nasceu. Ivone do Amaral Pereira nasceu nesse local pequenino, chamado Rio das Flores. Se você der um espirro muito forte, você cai em Minas Gerais. Tão pertinho da fronteira que é. E lá, ela, com poucos dias de vida, passou por uma prova. Entre provas e expiações que nós passamos na vida, ela passou por uma prova da catalepsia, que quer dizer uma morte aparente. Ela, com poucos dias de vida, foi dada como morta. E o ano de 1900, em recurso algum, não tinha recurso médico suficiente para entender o que era uma morte aparente, uma catalepsia. Ela foi dada como morta e mandaram buscar um caixão pequenino. A mãe, desesperada, foi para o quarto, fechou a porta e faz uma prece à Mãe Santíssima. Pede ajuda à Mãe do Céu e diz assim: se a menina estiver viva, dá-me um sinal. E se ela estiver viva, não será mais minha filha. Eu lhe entrego em suas mãos. O nome dela será Maria da Conceição. Mas pediu ao pai para ir ao cartório registrar antes dessa doença, e o pai, teimosamente, de respeito à mãe, e colocou Ivone. Mas depois, muito tempo depois, numa entrevista dela, numa conversa dela com José Raul Teixeira, ela disse para ele que no mundo espiritual ela é conhecida como Maria da Conceição, porque foi o nome que a mãe deu a ela em homenagem à Mãe do Céu. E quando foram colocar, naquela época eles tinham o costume de colocar nas criancinhas que morriam pequeninas, uma pequena coroa de rosa minúsculas, aquelas rosinhas bem pequenininhas, e fizeram um traçado das rosas. Quando colocou, o espinho feriu a testa e ela cortou e despertou. A mãe pega a menina do caixão, levanta com as mãos e diz: Mãe Santíssima, ela é tua filha, não é minha mais. E ela cresceu no seio de uma família espírita. O pai dela fazia os estudos em casa, à mesa, e aos 12 anos ela ganhou de presente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tornou-se espírita, descobriu-se médium desde cedo, aos 5 anos, ela já via espíritos. Já via pessoas que ela não entendia que eram desencarnados, porque eram exatamente igual às outras pessoas. E ela ficava maravilhada com aquilo, ela entendia como um fenômeno natural. E foi passando o tempo, o pai dela era funcionário da Rede Ferroviária Federal e viajava, saía de uma cidade e ia para outra. Viajou muito pelo estado do Rio, mas foi um tempo trabalhar em Minas Gerais, uma cidade chamada Lavras, numa região da Serra da Mantiqueira, mais alta que aqui, mais frio que aqui, imagina. Aqui faz temperatura bem baixa, lá faz muito baixa também. E lá em Lavras, ela se apresentou para trabalhar aos 20 anos de idade no Centro Espírita de Lavras.
E no Centro Espírita de Lavras ela conseguiu realizar diversos trabalhos onde a mediunidade com Jesus foi um fato. Um belo dia ela estava já para iniciar os trabalhos mediúnicos e ela trabalhava também como médium receitista, recebendo receitas mediúnicas ditadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, que em outras vidas na Idade Média foi pai dela, então uma ligação muito grande entre ela e o Dr. Bezerra, e estava quase para fechar a porta do centro, quando chega um pai desesperado com o menino no colo. O menino não falava, segundo eles pensavam, não ouvia, não enxergava, era paralítico. Tinha 7 aninhos. E já tinha 3 anos que estava assim. Já tinha levado em todos os médicos. O ano 1916. Perdão, 1920, já que ela nasceu em 1917. E aí, o menino, o pai, disse assim, já levou em todos os lugares, não tem cura para ele. E aí o farmacêutico da cidade disse, leva você de espírita, quem sabe lá não tem uma ajuda para ele. E aí levou ao centro espírita, falou com ela põe o nome e endereço do menino, pediu para esperar um pouco dentro do salão e foi para a sala mediúnica com os irmãos. Ao final dos trabalhos, ela pediu uma orientação mediúnica ao Dr. Bezerra de Menezes. E isso consta no livro Recordação da Mediunidade, da Dona Ivone Pereira. Um livro que eu recomendo para quem quer aprender o exercício da mediunidade com Jesus. Assim como Devassando Invisível, 2 livros magníficos, eu recomendo a leitura. E se Deus me der a oportunidade de voltar aqui um dia, eu vou tomar o dever de casa. Fica como dever de casa, para estudar e ler, porque vale a pena ler, né? E aí ela fala que o Dr. Bezerra, quando pegou no lápis e começou a escrever para ela, disse assim, trata-se de um caso de obsessão simples, mudo, paralítico, cego e surdo, obsessão simples. E eu fico pensando que será uma obsessão grave, né? Obsessão simples para ele era assim, mas vamos fazer passes diários. E eu percebo que o movimento espírita ainda não acordou a necessidade dos passes, para valorizar o passe. O passe ocorre muito, uma transfusão de energias. É uma bênção que vem do céu, é um socorro do céu em favor do enfermo. Seja doença física, doença espiritual, doença moral, através do passe, a energia vem. E a saúde vem. E o reequilíbrio vem. Então, o Dr. Bezerra falou, passes diários em benefício do menino. Organiza um grupo de médiuns que sejam afins. Ou seja, para que haja reunião mediúnica, os participantes do grupo têm que ter uma amizade pura. Porque se colocar 2 pessoas que têm bico, eu não sei se aqui tem que dizer bico, bicudas, pessoa bicuda, né? E se ela veio, ela olha para o lado. Eu não quero estar no mesmo lugar que ele. Então, não pode. Tem que ter harmonia, porque Allan Kardec diz que a reunião mediúnica é um grupo único, é um corpo único. Então as pessoas têm que estar ali, naquela sintonia pura. E aí o Dr. Bezerra fala, organiza um grupo de médiuns afins e faça reuniões semanais para atender ao espírito cobrador. Olha a diferença de como o espírito superior se refere ao espírito que está colocando o outro numa obsessão. Ele tem um cuidado de não escrever espírito obsessor, porque a palavra já é pesada, a palavra já carrega um estigma, e a pessoa logo fala, o espírito obsessor é o demo, é o diabo, mas não é. É o espírito equivocado, né? E que está longe da luz. E toda cobrança é justa. Alguma coisa aconteceu. E o espírito cobrador, atenda-o, convença-o das vantagens do perdão, convença-o
das vontades da luz, das verdades que a luz traz. E em pouco tempo, o menino, a doença cessará. Era um caso típico que Allan Kardec coloca no capítulo 28, no item 13, prece pelos doentes. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz um capítulo inteiro sobre preces. O outro, pede e obtereis. E o outro, ele fala sobre preces espíritas. E fala sobre preces doentes. E diz que a doença, a obsessão, quando é de longo curso, produz doenças físicas. E se a doença foi provocada pela obsessão, só através da desobsessão, só através do tratamento espiritual é que a pessoa consegue a cura. Daí, muitas pessoas vêm à casa espírita com processos obsessivos, com doenças espirituais, porque é só na casa espírita, com todo respeito às outras religiões, que se resolvem problemas espirituais com o convencimento do espírito a não mais exercer aquele império da obsessão. E feita a primeira reunião mediúnica, o espírito se manifestou e disse assim: eu fui escravo dele na vida anterior, e na vida anterior ele foi o avô. Ou seja, o avô voltou na própria família como neto. E aí, ele, como meu dono, me fazia muita ruindade, me maltratava muito. 350 anos de escravidão no Brasil, 350 anos de dor, de torturas. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Daí os processos de vingança até hoje. E eu falei da cidade de Vassouras, que tinha o maior número de homens ricos do Brasil da época, mas se foi a capital do café, foi a capital da escravidão. Eu disse que o barão de Chuparanã tinha 6.000 escravos. Até hoje, o único centro espírita que tem em Vassouras, que eu vou lá 2 vezes ao ano, com compromisso de ajudar, só tem 12 trabalhadores. E ele tem 85 anos de fundação. Nunca conseguiu chegar a 20 frequentadores. Por quê? Porque na cidade se respira o ódio, a vingança. Capitão do Mato, que era aquele que corria atrás do escravo que fugia, está ainda na rua correndo atrás do escravo. Tem escravo que foge e não sabe que morreu e que está ainda nas ruas. É um local de muita dor. Antigamente, quando eu fazia as palestras, dormia lá, toda noite me empurravam da cama. Aí eu falei para minha mulher: eu não durmo mais em Vassouras, eu vou dormir na cidade vizinha, porque aqui não tem clima para o médium, eu sou empurrado. Então, e ela falou assim: mas aqui é tão bonito, porque o melhor hotel da cidade, quando você olha no Google Imagens, é o Hotel Mara, que era o palacete do Barão de Vassouras. Você dormir num palacete é muito chique. E eu pensei assim: eu não vou ficar sem dormir no palacete do Barão de Vassouras? Eu gostaria também de dormir uma noite de barão, né? O café da manhã é inesquecível, não é igual ao café colonial. Café colonial é só aqui, é imbatível. É bom para magro, né? Para quem é fortinho como eu, é só assim 1%. O negócio está repetido, não, é 1% e fica longe daquilo tudo. Aquela mesa é uma mesa que não é de Deus. Então tem muito cuidado com aquela mesa. Aí que eu já passei do peso, não posso chegar perto daquela mesa. Né? Só posso chegar perto da mesa mediúnica, daquela não posso. E aí, começou o trabalho e o Espírito foi convencido a perdoar. Depois de 5 reuniões mediúnicas, onde ele incorporou em Dona Ivone, e o dirigente da reunião conversou, doutrinou, explicou da vontade do perdão, explicou da importância de se voltar à Terra pelo processo da reencarnação, e que o menino estava tendo uma nova chance, e que era realmente aquele dono de escravo do passado, mas agora não tinha mais escravidão, e que ele viria com uma proposta nova, na sua programação reencarnatória, que é um capítulo especial de
igualdade racial. E ele, desde ter infância, a mãe que levou um susto que caiu de um cavalo, o leite secou. E ele foi criado por uma ama de leite, uma senhora negra. Então ele mamou em um seio negro. E ele tinha muitos amigos negros. Então ele já veio compromissado por respeitar as outras raças. E essa cor da pele para nós não é nada. A reencarnação ensina que hoje podemos ter brancos, amanhã podemos ver negros, amarelos. Não é nada. A reencarnação nos dá essa libertação do preconceito racial. Pois bem, depois de 5 semanas, o menino tomando passe todo dia, um belo dia de manhã, quando a mãe foi vê-lo no quarto, ele estava sentado na cama. A mãe levou um susto. Ué, você é paralítico. Como é que você está sentado na cama? E ele levanta. A mãe quase caiu. Você tem pé? E ele corre para o abraço da mãe. E diz assim: mamãe, durante todo esse tempo eu ouvia tudo, mas não conseguia falar. Mamãe, durante todo esse tempo eu queria me mover, mas algo forte segurava o meu corpo. Eu não conseguia me mover. Mamãe, na ida daquela casa aonde as pessoas oram por mim e impõem a mão sobre mim, eu via luzes em torno de mim que passavam bem pertinho do meu corpo e me traziam saúde. Mamãe, essa noite eu sonhei com um médico com barbas compridas, brancas, e que disse assim: meu filho, chegou a hora do perdão. Aquele que te colocava na condição de doente te perdoou. Vá, levante, comece de novo a sua vida, mas não erre mais. Quem era esse médico, meu filho? Ele me disse o nome: Dr. Bezerra de Menezes. O menino sonhou com o próprio benfeitor e estava andando curado, porque quando o problema é espiritual, só o tratamento espiritual resolve. E que não tem nada de extraordinário, é algo muito simples. E que as pessoas, quando vêm, vê a simplicidade de um passe, de uma oração sincera, da evangelioterapia, que é a reunião pública. Algumas pessoas dizem assim: esse centro é fraco. Eu vou no mais forte, que balança, prende o espírito numa garrafa e me deixa livre disso em uma semana. Não existe. O processo desobsessivo demora o tempo necessário para que possamos mudar. Nós é que temos que mudar. A Dona Ivone do Amaral Pereira veio com um compromisso espiritual. Escreveu um livro, Memórias de um Suicida. Ela havia sido suicida. E ela se compromissou com o Dr. Bezerra no mundo espiritual, para que quando voltasse à Terra, através dela, o espírito Camilo Castelo Branco escrevesse um livro. Camilo Castelo Branco fora um dos maiores escritores de língua portuguesa do mundo, mas ficou cego. E aí a vaidade e o orgulho não deixaram mais ele viver. Não podia mais trabalhar. E aí ele deu um tiro no próprio ouvido. Foi para o Vale dos Suicidas. E depois de lá, através de uma intervenção da Mãe Santíssima, que resolveu que era chegado o momento da Terra saber o que acontecia com os suicidas após a morte do corpo físico, escolheu Ivone, ela própria, para que através dela, de Dona Ivone, viesse o livro Memórias de um Suicida, onde conta em detalhes o que acontece com o suicida após a morte do corpo físico. É o maior antídoto contra o suicídio de todos os tempos. O livro já está traduzido em 15 línguas e ajuda muita gente por esse imenso planeta, socorrendo e dizendo da importância da vida, de que Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa de voltar à Terra para resgatar erros de um passado e para crescer para a luz. Mas a Dona Ivone
foi além do compromisso espiritual dela. Através de sua mediunidade, que é uma ferramenta, vou falar de novo, não é castigo e nem é privilégio. O médium não é aquele que tem carteirinha e diz assim: abre a porta, sou médium. Não, carteirada de médium, não. Médium é um servidor. E mediunidade com Jesus é exercida com humildade. Humildade para não deixar o maior veneno se instalar e acabar com a tarefa mediúnica, que é a vaidade. Médium vaidoso está fadado a um insucesso. Os espíritos bondosos se afastam, porque apoiam médiuns sérios que se comprometem com Jesus. Então a Dona Ivone, através de sua mediunidade, vieram outros livros, fruto da sua própria memória, que ela, com sua mediunidade muito acentuada, ela lembrou de vidas passadas e escreveu 3 livros da própria vida dela, relatando a sua existência na Idade Média até o finalzinho da Idade Contemporânea. Então ela relata em Cavaleiros de Numier, o Drama da Bretanha, e o último é? Não, tem 3 livros que é a trilogia da Dona Ivone. Daqui a pouco eu lembro, mas com certeza tem aqui. Os livros da Dona Ivone são espetaculares. Além desses, ela relatou a sua própria experiência como médium para servir de exemplo a nós. Então escreveu Recordações da Mediunidade. Como que é o exercício mediúnico para ela. E aí ela relata um fato muito interessante lá, que foi um contato que ela teve, mediúnico, com o espírito de um escritor brasileiro muito famoso, e queria, através da mediunidade dela, escrever de novo. E ela, para não falar o nome dele, colocou como o beletrista de belas letras. E ela disse: esse homem começou a me sondar, que para ela, assim como para nós que estudamos Espiritismo, espírito não é de outro planeta, espírito é gente igual a gente. Uma grande dificuldade que muitos de nós espíritas que não estudamos Espiritismo é entender, é pensar, se iludir, dizer que espírito é de Júpiter, de Marte. Não, são terráqueos. É gente igual a gente, só que está fora do corpo físico. É tudo igual. Né? E aí o espírito começou a sondá-la. Eu gostaria de escrever pela senhora. E ela procurava Dr. Bezerra e não achava. Procurava Charles, seu amigo espiritual, não achava. Onde estão essas pessoas que eu não consigo ver? E não achava, deixaram ela de lado para poder testá-la, para ver até onde ela seria uma médium sincera. Pode abrir para mim, por favor? Aí eu lá, por favor. E ela ficou sendo sondada, e o Espírito falou assim: vamos escrever muitos livros, eu gosto muito de ler romances, e aí você pode. Aí falou uma frase que ela ficou preocupada e foi a chave para resolver tudo. Como eu estou aqui no mundo espiritual, não posso receber o dinheiro da venda dos livros. Você vai ficar rica. Você vai vender os livros e ficar rica. Aí ela foi e falou: muito obrigado. Pode parar. Nem mais um passo. Porque a minha virgindade é com Jesus. Só a utilizo para o bem e de forma gratuita. Então eu não posso me servir de médium para ganhar dinheiro. Então, um dos laços, um dos pontos para você entender a mediunidade é que o médium não pode ganhar dinheiro para si. Para si. E ele disse que era para ela, né? Através do exercício mediúnico. Não pode. Mediunidade com Jesus é dar de graça o que de graça recebesse. Mas a Dona Ivone, durante o seu passar do tempo, ela teve um contato com outro espírito. Um espírito de um homem que na Terra, essa vocês conhecem, mas eu vou contar. Tá? Um espírito que na Terra foi o maior escritor de língua russa de todos os tempos, Leão Tolstói.
E ele ficou muito preocupado quando ele chegou no mundo espiritual, quando ele viu as consequências de um livro que ele escreveu, Ana Karenina, que depois você pode colocar no YouTube, tem diversos filmes que contam a história desse livro. Ana Karenina era uma mocinha lá na Rússia dos czares, que era casada, mas era infeliz. E se envolve com um homem que também era casado, dupla traição. E quando ela foi descoberta, a única saída honrosa que ela entendeu foi o suicídio. E muitos que leram o livro se colocaram na situação dela e se mataram. Então houveram muitos suicídios de pessoas que leram o livro dele. E ele chegou no mundo espiritual preocupado com isso. E lá no mundo espiritual ele se encontrou com Leon Denis, o continuador da obra de Allan Kardec. E lá com Leon Denis, ele disse: estou tão preocupado porque, por causa de um livro meu, muitas pessoas se mataram. Se eu pudesse, eu escrevi um outro livro para me redimir perante a humanidade, para tentar ajudá-los. E ele falou assim: mas você pode escrever ainda? Como que eu posso escrever se eu estou do lado de cada vida? Pode escrever através do fenômeno mediúnico. Explicou para ele o que era. E disse assim: mas não conheço nenhum médium, mas eu tenho uma pupila no Brasil e que pode servir de médium. Quem é? Ivone do Amaral Pereira. E levou-a até o Brasil. Trouxe ela até o Rio de Janeiro. Trouxe ele até o Rio de Janeiro. Tirou a Dona Ivone do corpo, consciente, e apresentou: esse é meu amigo, Leão Tolstói. Ela ficou emocionada. E já li seus livros, gosto muito da sua literatura, com exceção de Ana Karenina. Ainda eu sei, por isso que eu estou aqui. E aí Leon Denis diz para ela: ele quer se redimir para escrever livros através de você. Eu autorizo. E aí ela falou assim: mas o que será que meu pai diz? Se meu pai deixar, autorizei de Medeiros. E na mesma hora, Leon Denis faz um contato mental e ela escuta a voz do Dr. Bezerra: está autorizada, minha filha. E aí, Leão Tolstói começa toda noite a tirar ela do corpo, leva ela à Rússia, leva ela no interior da Rússia, numa mão de muita neve. E ela sente, quando pisa espiritualmente na neve, sente flocos de neve. E ela vai levar à Igreja Ortodoxa Russa, vê os padres da Igreja Ortodoxa, que são chamados de paizinho pelas comunidades rurais. E ela se encanta, foi se ambientar com a Rússia. E através da mediunidade dela, ele escreve alguns livros. Um deles, Ressurreição e Vida, que fica como dever de casa também. Ressurreição e Vida é um livro belíssimo. É um livro belíssimo e aonde, como traço característico de Leão Tolstói, que encanta. Um dia eu estava viajando para Rondônia para fazer um circuito de palestras. Seriam 2 voos, Rio-Brasília, Brasília-Porto Velho. Atrasou tudo. E cheguei faltando 5 minutos para a palestra. Eu nunca vi uma pessoa correr tanto no carro. Mas lá em Rondônia não tem pardal, né? O carro parecia uma nave espacial. Correu desembestado. E eu cheguei faltando 1 minuto para a palestra. Quando chega falando, cheguei falando. E eu levei esse livro na bolsa. Sempre tem um livro na bolsa. Sempre devia. Olha, a vontade de falar italiano está muito forte. Troppo, está fortíssima aqui. Mas aí sempre tem um livro na bolsa e eu aconselho a vocês, sempre um livro perto. Teve algum momento ocioso, está na fila de um banco, tem algum lugar, esperando alguma coisa, está o livro espírita de um bom companheiro. É um amigo. Ressurreição e Vida, então, para quem tem a facilidade de viajar pelo pensamento, magnífico. Fui e voltei à Rússia sem pegar avião, sem passaporte, várias vezes, lendo os livros. E lá tem um conto que eu vou agora relatar para encerrar essa nossa palestra. E já estou ficando triste que está chegando a hora. Eu só troco com o tempo. Prevoi
por estar aqui, né? Mas o livro se remete à região da Itália, numa região rural, aonde vivia Rafaela. Rafaela só tinha uma filhinha, que era a luz dos olhos dela. Ada era a menina dela. Rafaela tinha 5 aninhos, cabelos cor do mel e todos encaracolados naturalmente, olhos profundamente azuis, e que ela levava a menina para onde ia, todo mundo gostava. Vivia numa região pequenina, numa vila, ou como aqui tem, que eu nunca ouvi falar, só aqui, linha, né? As linhas. Vivia numa linha, numa área rural, aonde com 600 pessoas que viviam naquela pequena vila, eles tinham um tanque comunitário. Tanque é bisavô da máquina de lavar, né? Então, um tanque comunitário, aonde uma vez por semana, uma volta pela semana, todas as mulheres daquela vila iam lá lavar roupa. Então era uma alegria. Imagina, muitas mulheres lavando roupa. Alegria que dá, né? Uma alegria. E Rafaela no meio. Rafaela corria para cá. Ada corria para cá, corria para lá. Era a alegria delas. E um dia, Ada caiu doente, uma febre, e levou a menina ao médico da vila. E deu um remédio, mas a febre não passou. A doença não cedeu. E aquele quadro foi piorando. Daí a 3 dias ele levou em outro médico, numa outra vila. E não teve resultado. Daí a 5 dias, Ada faleceu. Desencarnou. Rafaela entrou em estado de profundo desespero. Rafaela não comia, não andava. Rafaela ficou deitada na cama, em profunda depressão, em estado de choque, durante 1 mês. Quando fez 1 mês, as amigas que lavavam roupa com ela foram lá e falaram: Rafaela, reage, vem com nós vamos lavar roupa, vamos lá. E ela, com muita dificuldade, sentou, saiu da cama, do quarto escuro, e passou o dia com elas, comeu, bebeu, ouviu elas conversando. Depois foi para casa muito cansada, estava fraquíssima. Deitou e teve um sonho. Um sonho que ela levitava, voava, e parou num campo muito verdejante, num local, num bosque muito bonito, que tinha árvores enormes, lindas. E ela, quando olhou para as árvores, viu no entorno das árvores crianças que voavam, crianças que tinham asas e que voavam. E ela ficou maravilhada e pensou de si para consigo: estou no céu das crianças, que coisa linda, um sonho maravilhoso. E aí ela escuta um choro que ela reconheceria em qualquer lugar do universo. Ela olhou por uma árvore e, sentadinha, com a cabeça encostada no joelho, com os braços abraçando, ela viu Ada. Ela se aproximou, abraçou a filha, chorou, beijou, abraçou, beijou, e ficou, depois de muito tempo, e viu que a filha chorava. Minha filha, por que você chora? Mamãe está aqui, não chora mais. Mamãe, apontou para as meninas que voavam. E ela disse: minha filha, elas têm asas, elas podem voar. Você tem asas, Ada? Ada olha para o ombro e ela, maravilhada, viu que a filha tinha asas. Minha filha, pode voar. Mamãe te espera. Mamãe, não posso. Por que não pode? Mamãe, as minhas asas estão molhadas e eu não posso voar. Mas quem molhou as suas asas, minha filha? Quem fez isso com você? E ela diz: mamãe, não chore mais. Mamãe, eu estou viva.
não chore mais. E nesse momento, Rafaela começa a acordar. Desce, desce, desce. Acorda na cama, olha para o lado, vê a caminha vazia, mas ela entendeu. Nossos filhos não morrem. Nossos filhos ganham asas e vão voar. Que nós possamos libertá-los. Se temos algum filho, algum parente querido que desencarnou na infância, vamos deixar voá-los. Vamos deixar segui-los ao céu, no caminho deles. Prendê-los pelo pensamento é uma covardia muito grande. Deixa eles voarem, porque Deus cuida deles. E por falar em cuidar de crianças, fundamos a nossa casa de Batuíra. Depois coloca no Google Batuíra, vai vir o nome do nosso mentor. Nosso mentor espiritual tem um trabalho muito grande, nos ajuda muito. Mantemos uma creche para 100 crianças desde o ano 2000. E não temos nenhum apoio público, nenhuma verba pública. Vivemos de doações, de eventos, e através de nossa mediunidade com Jesus, nos editaram livros infantis. E um deles é esse, Nos Lagos da Escócia, que trouxemos. Para quem quiser e puder, eu vou ficar aqui à mesa para quem quiser e puder nos ajudar na manutenção de nossa creche, aonde 100 crianças vivem lá e nós conseguimos manter 3 refeições diárias, médico voluntário, psicólogo voluntário, fonoaudiólogo voluntário, material escolar para 100 crianças que nós damos, mochila para 100 crianças, tudo com campanha, tudo com a ajuda de pedir aos irmãos, a corações sensíveis que nos ajudam. Que o nosso Pai Celestial possa abençoar o trabalho que essa casa faz, possa abençoar abundantemente aqueles que se dedicam a divulgar nessas terras Tica e Balde a doutrina espírita, a doutrina que liberta, que consola e que ajuda tanta gente. Para encerrar, eu peço ajuda ao Carlos, ao Jair, para apresentar aqui a nossa casa, para vocês conhecerem, e dopo faremo la preghiera finale. Io passo, eu faço depois a peça final? Pode ser, pode ser. Grazie mille. Vediamo. Sì. Di nuovo. Sì. Agora eu prego. Não, você tem muito. Vitória, por favor. Não, pega ela na bolinha e volta. Pega na bolinha, pausa, pega na bolinha e volta. Ó, Vitória. Aperta. Sim, aperta e Vitória. Não? Sì, proprio questo. Adesso, pronto. Avanti, vediamo. Alegria
Gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui nesse domingo de manhã, estranhando esse momento novo, esse horário novo, né? E que possamos voltar para casa para meditar sobre o exercício da mediunidade com Jesus e entender como a doutrina espírita transforma nós. É um presente para nossas vidas. Que possamos entender esse presente, aproveitá-lo bem e que vai dar um novo rumo para a nossa vida. Quem quiser e puder, o livro está aqui, eu vou estar aqui, mas eu gostaria muito de receber um abraço seu. Um abraço de graça. E eu gostaria de ser abraçado pelos irmãos dessa cidade tão linda, dessa cidade que foi abençoada por Deus, por esses imigrantes que vieram construir o Brasil novo. Que Deus nos abençoe.